começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre as regras que envolvem a locação de imóveis. O artigo 5º garante o direito de propriedade. E para falar sobre a relação entre proprietários e inquilinos, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Irã Davi, presidente do Sindicato da Habitação do Distrito Federal, Secov. Também vamos conversar com o advogado Fernando de Assis Bontempo, especialista em Direito Civil e conselheiro seccional da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Irã, gostaria que o senhor começasse falando para a gente quais são os principais direitos e deveres de proprietários e inquilinos. Certo. Bom, é importante que as partes firmem sempre um contrato, porque muitos desses direitos estão estabelecidos ali, como o valor do aluguel, índice de reajuste, prazo de reajuste, até mesmo a questão de pagamentos de algumas obrigações, elas, se não estiverem inclusas no contrato, é de uma outra parte, no caso de IPTU. Se não tiver no contrato de locação, o proprietário é responsável pelo pagamento. Mas, além disso, é obrigação do dono do imóvel, do locador, entregar o imóvel em condição de habitabilidade, fazer a manutenção estrutural desse imóvel, de algum problema que transcorra durante a locação, também firmar o recibo de aluguel, colocando todos os descontos ou eventuais pagamentos extras que houveram ali, definir a data, local para esse pagamento, e ao inquilino compete o pagamento pontual do aluguel e das demais obrigações também estipuladas, além de zelar pela boa conservação do imóvel, porque deverá devolvê-lo no estado que recebeu ao término do contrato, descontado, lógico, o desgaste natural por utilização. Basicamente, são esses os direitos e obrigações. Doutor Fernando, e ainda há muita disputa entre proprietários e inquilinos ou a legislação é clara? Na verdade, a legislação que trata do assunto do inquilinato, ela remete muito, como disse o doutor Irã, à questão contratual. Então, o contrato é a grande base que é utilizada para as discussões relacionadas ao inquilinato. É a segurança de todo mundo. Só que como a maior parte das vezes os contratos, eles não são bem elaborados, não se pensam em todas as nuances relacionadas ao inquilinato como um todo, e muitas das vezes a omissão do contrato e o fato da legislação não alcançar isso por prever a existência desse contrato, ainda gera muitas demandas judiciais para discutir os aspectos contratuais. E a nova lei do inquilinato completou 3 anos e trouxe importantes mudanças. Por um lado, ela busca diminuir a inadimplência ao agilizar o despejo de quem não paga o aluguel. Por outro, facilita a vida de quem não tem fiador, mas precisa locar um imóvel. As regras valem tanto para imóveis residenciais quanto os comerciais. As novas regras preenchem as lacunas deixadas pela lei do inquilinato de 2009, se adequando à realidade do mercado. O benefício maior foi para o locador, para o proprietário do imóvel, porque no caso de ação de despejo, anda mais rápido, o processo anda bem mais rápido do que se fosse obedecer à lei anterior. Há 3 anos, essas mudanças na relação locador e locatário vêm atendendo às novas necessidades enfrentadas pelas partes. No sentido de facilitar o relacionamento locatário-locador, onde o fiador tenha a oportunidade, a prerrogativa de eximir da fiança, por algum motivo, ele pode eximir da fiança, ficando responsável no período de 120 dias, até que o locatário substitua por outro fiador. Quem ficar impedido de alugar um imóvel por falta de fiador, a nova lei permite que uma seguradora possa fazer esse papel de garantia para a imobiliária ou proprietário. Também, desde 2010, é possível prazo de locação de imóveis comerciais por tempo indeterminado, o que antes não era permitido formalmente. A lei veio flexibilizar o contrato e um dos principais assuntos abordados é quanto à ação de despejo, que com as alterações ficou mais rápida, efetiva e contribuiu para reduzir o número da inadimplência. A alteração na lei do inquilinato contribuiu para aquecer o mercado de imóveis. Aqui em Brasília, por exemplo, há uma grande carência no mercado imobiliário porque a demanda é maior que a oferta. E um dos motivos é a chegada de pessoas à capital federal para trabalharem no serviço público. A alteração na lei também contribuiu para diminuir o número de conflitos entre locador e inquilino. Essa briga que existe entre inquilino e proprietário, isso aí diminuiu, Exatamente porque o inquilino ficou, mais esperto, O proprietário, teve mais poder
Então, em função disso aí, diminuiu essa briga que existe entre inquilino e locador, né? Doutor Irã, já dá para sentir os efeitos dessa nova lei do inquilinato? Provocou mesmo muitas mudanças, diminuiu mesmo a inadimplência? Sem dúvida. Alguns aspectos que não eram bem esclarecidos na lei e que suscitavam, às vezes, algum recurso, alguma protelação em ação, passaram a ser bem objetivos e isso traz maior celeridade aos processos. Mas, especialmente no que tange a questão do despejo pela falta do pagamento, acho que teve dois efeitos muito positivos. O primeiro, pela celeridade da alteração da lei que efetivamente existe. E um outro é até um efeito psicológico, né? As pessoas, as partes, tanto o locador quanto o locatário, sabedores de que o despejo é mais célere, eles negociam melhor e com mais facilidade a inadimplência. As partes sabem que aquelas medidas protelatórias hoje já não cabem mais com tanta facilidade. Ela teve, sim, um resultado expressivo em relação à nossa inadimplência. Como é que funciona hoje, doutor Fernando, para poder tirar uma pessoa do imóvel? Hoje a lei trouxe a grande novidade de objetivar os requisitos necessários para se retirar o inquilino que deixa de pagar. Antes você tinha a previsão geral com relação à possibilidade do juiz conceder uma antecipação dos efeitos da tutela, mas com conceitos extremamente subjetivos. E aí, muitas vezes, quando se invocava o direito de moradia, a dignidade da pessoa humana, isso acabava arrastando o processo e a determinação judicial efetiva de desocupação do imóvel acabava se postergando ao longo do tempo. O que, obviamente, trazia ao proprietário imenso prejuízo, porque enquanto a demanda estava em julgamento, necessariamente não eram pagos aluguéis, não eram pagos absolutamente nenhuma das despesas. O inquilino parava de pagar tudo. Afinal de contas, o ajuizamento já se deu pela inadimplência. A questão está judicializada. Se antes eu não tinha condições de fazê-lo, agora eu não tenho mais interesse. Com a alteração da norma, passou a haver requisitos objetivos. Demonstrado o inadimplemento, que vai ser feito por uma simples apresentação de uma planilha demonstrativa da existência dessas dívidas, ou declarações do condomínio, ou eventualmente da Secretaria de Fazenda com relação à existência da dívida, o proprietário formula em juízo o pedido para concessão imediata de uma liminar com o objetivo de desocupação, e o único requisito que a lei lhe exige é a prestação de uma caução correspondente a 3 aluguéis firmados em contrato. E isso já vai gerar imediatamente a orientação pelo deferimento da medida, que somente poderá ser impedida ou ilidida se o inquilino depositar em juízo o valor integral do que está devendo. Então acaba que hoje a coisa realmente se torna mais rápida. Eu não preciso esperar uma sentença final. A liminar já é suficiente para determinar imediatamente a desocupação. E para ser considerado inadimplente, o inquilino tem que deixar de pagar quantas prestações? Um dia. Basta atrasar um dia. A inadimplência ela é um conceito muito simples, é o não adimplir com obrigação. Passou do dia do vencimento, eu já sou considerado tecnicamente inadimplente. Doutor Irã, facilitou muito também essa mudança em relação à fiança do aluguel ao fiador? Sim, sem dúvida. Hoje nós temos o fiador, que é o mais tradicional, sem dúvida o maior número de garantias oferecidas. Nós temos a garantia real, essas são mais transacionadas em locações de grande porte, onde a pessoa oferece um bem que passa a ser garantidor das obrigações daquele contrato. Tem o seguro-fiança locatícia, que tem sido bem disseminado, houve um aperfeiçoamento por parte das seguradoras, e hoje é um processo em que nós temos mais confiança, nós encontramos maior respaldo. Tem a caução também, uma importância que fica caucionada, garantindo aqueles aluguéis. Diante dessa diversidade de garantias que a lei hoje prevê, facilita efetivamente as locações. Não é por falta de fiador, então, que se deixa de alugar um imóvel hoje? Não, de fato não. Agora, doutor Fernando, uma outra coisa que o doutor Irã até falou no início aqui dos deveres do inquilino. Existe muito a questão na hora de entregar o imóvel, da dúvida de como é que estava, como é que ficou. Enquanto não se chega a um acordo do que tem que ser feito para entrega efetiva do apartamento, como é que fica? Pode pagar em juízo? Pode entregar essa chave obrigatoriamente ou não? Sim. O ponto de partida para análise com relação à entrega do imóvel é
a documentabilidade de como eu recebi esse bem, afinal de contas eu devo restituí-lo no mesmo estado em que o recebi. Daí a imensa relevância de você ter uma boa vistoria do imóvel, tanto no momento do recebimento, quando iniciado o contrato de locação, quanto no momento da devolução. A partir do momento que existe a discordância entre o inquilino e o proprietário com relação a essa questão do estado de conservação do bem, qualquer tipo de questão pode ser posta em juízo. E aí caberá ao inquilino ter a iniciativa de procurar o Poder Judiciário para consignar em juízo as chaves do imóvel. Então ele não teria que ficar pagando o aluguel enquanto a questão é discutida. Exato. Não haveria necessidade de efetuar esse pagamento caso o juiz receba essa consignação. Porque um ponto que é muito importante a gente considerar, que essa entrega dessa chave, por meio da ação de consignação, ela depende da demonstração de uma injusta recusa do proprietário em receber as chaves. Então eu não entrego as chaves a troco de nada. Eu preciso de fato demonstrar que por alguma circunstância jurídica, seja ela qual for, o não recebimento pelo proprietário daquela chave se mostre de fato injusta, inadequada. E aí, a partir disso, o juiz, ponderando os argumentos do inquilino, pode de fato recebê-lo e cessam a partir daqueles momentos as cobranças naturais do contrato. Doutor Irã, e os contratos antigos? Como é que eles ficam em relação a essa nova lei do inquilinato? Eles tiveram que ser mudados ou aí vale o que era antes? Permanece da forma que foi contratado, né? Aquelas obrigações ali assumidas, os prazos, vigência, permanecem da mesma forma. Em relação à garantia, ela é aquela que foi prestada inicialmente no contrato. Nada impede até de uma alteração de garantia no curso da locação, desde que locador e locatário estejam concordando com aquela situação através de um termo aditivo. E o locador, ele pode pedir a substituição da garantia por algum motivo ou não? Isso vale só se não estiver sendo efetiva? Havendo concordância das partes, a qualquer tempo você substitui garantia. Há outras situações em que o locatário deve providenciar outra garantia. No caso de falecimento de um dos fiadores, no caso de separação de um dos locatários, isso também é um esclarecimento que a nova lei traz, ficará como inquilino o cônjuge que permanecer no imóvel, não necessariamente o contratante. Nessa situação, um dos fiadores pode pedir a exoneração daquela fiança e caberá, então, ao inquilino que permaneceu no imóvel oferecer uma substituição de garantia, que pode ser um outro fiador ou pode ser uma outra garantia das que a gente já abordou, desde que aceita pelo locador, comprovando capacidade de pagamento. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. O artigo 5º vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o advogado Fernando de Assis Bom Tempo, especialista em Direito Civil e conselheiro seccional da OAB-DF, e Irã Davi, presidente do Sindicato da Habitação do Distrito Federal. Eles conversam conosco sobre a relação entre proprietários e inquilinos. A lei não fala em prazo mínimo de locação de imóveis, mas estabelece restrições para contratos residenciais com período inferior a 30 meses. Doutor Fernando, por que essas restrições ao prazo inferior a 30 meses? É exatamente pelo fato de que a instabilidade que envolve uma relação contratual com prazos reduzidos, ela exige uma maior ponderação por parte do Poder Judiciário, ou no caso do inquilino e do proprietário. Daí que você vai ter a oscilação nos contratos residenciais, especificamente com relação àqueles que têm prazo inferior a 30 meses ou superior a 30 meses. O objetivo primordial da lei é tentar dar uma estabilidade nos contratos que tenham prazos reduzidos. E o proprietário, ele precisa ter um motivo para pedir o imóvel antes do fim do contrato? Sim, a lei do inquilinato, ela prevê que a regra geral é que durante o período de vigência do contrato não é possível ao proprietário promover a busca do seu imóvel. Até porque, por óbvio, seja ele residencial, seja ele comercial, o momento de celebração desse contrato cria uma justa expectativa ao inquilino de ali se perpetuar durante algum tempo, seja como seu domicílio, seja como seu estabelecimento de comércio especificamente. Eu gostaria só de complementar em relação ao prazo de 30 meses, que sendo firmada uma locação residencial por um prazo de 30 meses,
Ao término dessa vigência, cabe ao locador o pedido por denúncia vazia. Ele não precisa justificar o motivo do despejo do inquilino. Se o prazo for inferior, ele só terá direito à denúncia vazia após o 60º mês. Então, dá garantia ao inquilino, promove, na verdade, a intenção das partes de um contrato maior, que seria de 2 anos e meio, em contrapartida, dá ao locador o direito, após aquele prazo, da denúncia vazia. Então, ele traz um benefício, uma acomodação, mas depende, como disse o doutor Fernando, da vontade das partes para a definição do prazo da vigência. É aconselhável que em locações residenciais se faça efetivamente no mínimo 30 meses. E mesmo para pedir o imóvel tem que dar um prazo para o inquilino sair também? Sim, como o doutor Fernando falou, está corretíssimo. Durante a vigência do contrato, seja ele no contrato inicial ou uma renovação que se faça, o locador, em qualquer tipo de locação, seja residencial ou comercial, jamais terá o direito de despejar o locatário. Poderá sim o inquilino devolver o imóvel pagando a multa avançada no contrato. O locador, em hipótese alguma, nem que se proponha a efetuar pagamento de multa. Se o contrato se prorrogar, se ele não tiver uma renovação e ele passar a ser prorrogado por prazo indeterminado, qualquer uma das partes pode rescindir essa locação, mediante aviso com antecedência mínima de 30 dias à outra parte. Isso dá segurança nessas relações. Doutor Fernando, e qual que é a diferença aí entre a renovação e a prorrogação do contrato? Uma é automática e a outra tem contrato de novo? Como é que é? Isso. Nós entendemos a renovação dos contratos como sendo algo avançado, concordado entre as partes, onde, inclusive, é o conselho que a gente dá a todos, né? No momento em que esteja próximo o vencimento do seu contrato, é sentar e reajustar por convenção as bases contratuais, sejam de períodos, sejam as taxas que foram realizadas, discussão com relação à eventual benfeitoria que o imóvel antes não precisava, agora precisa, ou em cima do interesse do inquilino, do proprietário. Agora, na hipótese das partes se mostrarem silentes com relação a essa sua intenção de renovar, passados 30 dias após o término da validade do contrato, diz a lei que esse contrato de locação está prorrogado por tempo indeterminado, não é? Passando então a vigir as mesmas cláusulas anteriores, mas pelo fato do contrato estar sob prazo indeterminado, permitia a chamada denúncia vazia, que é nada mais nada menos do que o pedido de retomada sem uma justificativa outra, como inadimplemento contratual, não pagamento, necessidade pública, o que quer que seja. Doutor Irã, e no caso dos imóveis comerciais, as regras são as mesmas? Não, muda basicamente em relação à denúncia vazia. No contrato comercial, após fim da vigência, a denúncia vazia existe. Não tem aquelas exigências da lei em relação à locação residencial de 30 contratos de 30 meses, que a gente já abordou aqui. E nas ruas as pessoas falam sobre a relação entre proprietários e inquilinos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Se alugar por conta própria, dá para balançar isso, né? Agora, para imobiliário, não, tem um contrato, existe uma coisa mais, tem advogado, então funciona melhor. Hoje em dia, acho que está mais fácil comprar um apartamento ou uma casa do que pagar o aluguel. Pelo menos você comprando, o bem é seu, né? O aluguel, ele está tão caro quanto uma prestação de um imóvel. Às vezes a pessoa atrasa tudo, então eu acho que a justiça tem que ser mais flexível nisso aí, né? Eu acho que é uma dor de cabeça, que é muito difícil você conseguir tirar uma pessoa, né, da casa, as burocracias são muitas. Eu acho que dá muito trabalho. Se não tiver um contrato, né, ele só chega, pede o imóvel e te tira para fora. Aí, no caso, se tiver um contrato, né, aí você torna mais seguro. Doutor Irã, ainda é comum esse aluguel na base da confiança ou as pessoas já têm a consciência de que hoje é preciso deixar tudo certinho, contratar uma administradora? Na verdade, a grande maioria dos imóveis em Brasília estão sob o cuidado de alguma administradora. E aí você tem um serviço profissional que vai zelar não apenas pelo contrato, mas vai averiguar o cumprimento das obrigações, outras que a locação prevê, fará um laudo de vistoria detalhado, isso é extremamente importante, que uma das maiores discussões que existem é na hora da devolução do imóvel, que as pessoas não concordam, como falou, e que elas não concordam com o estado do imóvel, tendo um laudo de vistoria bem descrito. Muitas imobiliárias, maiores administradoras já fazem fotografados, fotos de alta definição, se referem a essas fotos no laudo, e isso facilita muito na hora da devolução. Então, há uma consciência de que o contrato é imprescindível.
e uma administradora é aconselhável. E quais são as responsabilidades dessa administradora, doutor Fernando? Olha, a administradora ela também vai ser regida essencialmente por uma relação contratual. Então, a atuação dela estará diretamente relacionada às obrigações que ela assumiu como proprietário. A título de exemplo, por exemplo, existem administradoras que oferecem a prestação do serviço com garantia de recebimentos, onde ela participaria, eventualmente, de um risco de eventual inadimplência. Mesmo se o inquilino não pagar, o proprietário recebe. Isso, por meio da figura da administradora. Já, por outro lado, tem contratos onde não existe essa prestação dessa garantia de recebimento dos aluguéis durante um período específico. Claro que isso vai variar de acordo com a taxa de administração eventualmente cobrada e as obrigações que são estabelecidas. Mas, em síntese, todo e qualquer tipo de pessoa que queira se valer de uma administradora imobiliária para fazer a gestão do seu contrato de locação, que de fato é muito aconselhado, tem que prestar bastante atenção no contrato que está sendo firmado com essa administradora. E um bom contrato e o acompanhamento periódico, cobranças com relação à remessa de documentos, de que o condomínio está sendo pago, os impostos estão sendo pagos adequadamente, com certeza vão fazer com que esse contrato de locação, do ponto de vista do proprietário e até do inquilino, flua sem maiores problemas, sem maiores transtornos. Doutor Irã, eu sei que o senhor já falou brevemente sobre isso, mas é bom a gente falar também sobre as taxas. O que é responsabilidade do proprietário, o que é responsabilidade do inquilino? Sim, o que gera maior dúvida ou até discordância, muitas vezes, é a taxa extra. A gente pode ter como uma regra geral que o que for de despesa ordinária do condomínio é do locatário, inclusive taxa extra. Não é incomum de você ter gestões de condomínio muito certinhas, muito rígidas, com o valor da receita batendo exatamente com a despesa mensal. Aí chega uma demissão de um funcionário, 13º salário, uma manutenção de elevador, é necessário que se faça uma taxa extra. Essa taxa extra é do inquilino. Agora, as obras que venham a valorizar o imóvel, pintura externa, são sempre de responsabilidade do locador e isso deve ser avaliado por alguém conhecido. Agora, isso tem que estar no contrato também? Não, isso é da lei. Isso não há necessidade de ser estabelecido em contrato. E ao fazer as entrevistas, a nossa equipe se deparou com um caso curioso. Vamos conferir. Aconteceu da minha casa pegar fogo por causa da fiação e a mulher falou que não ia arrumar não, que eu tinha que sair e pronto. Eu tive que me virar, arrumar outro aluguel e sair de lá. Doutor Irã, de quem é a responsabilidade nesse tipo de caso? Deve-se avaliar, né? Uma das práticas que é assumida pelas imobiliárias é de obrigar um seguro contra incêndio como cláusula contratual que vá reparar os danos no imóvel. No caso de não haver esse seguro, vai a questão de quem é a responsabilidade. Foi por uma utilização indevida, foi por um problema estrutural. Acho que aí gera uma outra situação que pode vir a ser bastante complicada. O ideal, de fato, é que se faça um seguro contra incêndio. Existem seguros hoje que quem paga esse seguro, só para a gente saber? Se previsto no contrato de locação, é o inquilino. Mas aí é como a questão do IPTU, da taxa de limpeza, também deve estar previsto no contrato de locação. Existem hoje seguros que cobrem, inclusive, os aluguéis, como se fosse um lucro cessante. Durante o período da reforma, o inquilino receberá o aluguel para que ele possa se acomodar em outro local. Então, conhecer essas possibilidades que existem no mercado e nos contratos é importante para que você tenha uma locação justa para as partes. Agora, doutor Fernando, se acontece um problema por dano estrutural e o inquilino tem um prejuízo muito grande, ele pode recorrer à justiça, pode pedir indenização? Sem sombra de dúvida, né? Aí nós vamos aplicar a regra geral da responsabilidade civil. Todo dano causado, ele essencialmente, por regra, deve ter necessariamente a responsabilização de alguém. Quando a gente está falando de algum dano estrutural, o que nós vamos discutir, e essa discussão ela realmente é complexa dentro de um processo, é de quem é a responsabilidade. Porque, obviamente, você tem envolvidos aí a construtora inicialmente, a própria administradora do prédio, não é? Que faz os serviços de manutenção normal, de elevador, de tubulação ou o que quer que seja. Tem o mau funcionamento por força do proprietário antes de eu ter recebido, que pode ter gerado um acúmulo de problemas estruturais, ou até mesmo eu ter contribuído com eventual modificação. Mas tanto o inquilino como o proprietário também teriam direitos a serem indenizados por qualquer dano que eles venham a sofrer com relação ao imóvel. Discussão tremenda no processo é quem é o responsável por ele.
E se o inquilino que for o responsável pelo dano, aí o proprietário pode exigir que ele reconstrua a casa ou que ele recoloque o apartamento do jeito que estava antes? Essa é a regra geral do contrato de locação. Eu tenho que devolver o imóvel do jeito que eu adquiri. Se eu dei causa para que o imóvel que eu loquei visse abaixo, eu realmente tenho que reconstruí-lo. Para a gente encerrar, eu gostaria só que vocês dessem uma dica, tanto para proprietários e inquilinos, evitarem problemas futuros. Doutor Irã. Bom, o principal é que se faça um contrato de locação, que esse contrato de locação preveja as condições que a lei não esclarece especificamente. É importante que a gente tenha consciência de que as leis são dinâmicas, elas evoluem ao longo do tempo e às vezes alterações precisam ser colocadas nas novas locações para que se evitem maiores problemas. Mas a minha recomendação principal é que você confie, o maior patrimônio que você adquiriu na sua vida, que normalmente é isso que a pessoa tem, ela reside em o proprietário nunca é aquele mega investidor que tem 80 imóveis, 50 imóveis, normalmente é a pessoa que conseguiu adquirir um segundo ou um terceiro imóvel que serve como complementação de uma aposentadoria, que ele confie aos cuidados de um profissional. A gente faz isso com patrimônios menores, porque não fará com o maior que a gente conquista na nossa vida. Doutor Fernando. Particularmente entendo que o ponto de partida é uma excelente consultoria. Não é? Informe-se com relação aos direitos do inquilinato, aos direitos relacionados à lei de locação e procure profissionais que atuem na área, sejam eles advogados, sejam eles administradores, corretores de imóveis, exatamente para que se possa ter conhecimento de quais são os direitos e deveres inerentes. Faça contrato escrito. O contrato verbal ele traz problemas seríssimos, até para demonstração de eventual retomada de imóvel, inadimplência ou qualquer outra coisa. E, acima de qualquer coisa, não é conveniente transportar para dentro de nenhum contrato as nossas ansiedades ou angústias pessoais. Nunca permita que uma ansiedade te faça assinar um contrato, porque certamente mais à frente você vai se arrepender de eventual cláusula que você assinou a contragosto. Bom, estão aí as dicas. E nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Fernando, doutor Irã, eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio do Artigo 5º e você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!